príncipe real é subestimado por ser surdo e mudo, mas ele sonha em ser o maior rei de todos os tempos. Quer saber um pouco mais sobre a história desse anime de aventura e fantasia? Então fica comigo até o fim que eu vou te passar uma ideia geral sobre esse anime, sem te dar spoilers. Bom pessoal, o anime em questão é Ozama Ranking, ou o Ranking dos Reis, e conta a história de Bode. Bode é o filho do primeiro casamento do rei. Alguns anos depois dele nascer, a mãe dele morreu, e então ele não teve muito contato com a mãe. E o rei, depois disso, teve um segundo casamento e teve um outro filho chamado Daida. E o detalhe é que o Bode ele nasceu surdo e mudo, e por conta disso ele é desacreditado, ele não tem credibilidade entre as pessoas do reino. E tem até um apelido ali que circula entre os súditos que é de Príncipe Inútil. Um apelido nada carinhoso, né? E pra somar ainda mais nessa questão, o Bode ele não tem nenhuma força física, ele é muito fraco fisicamente, e ele também não tem habilidade para combate, né? E por conta disso ele é constantemente ridicularizado, e por isso até que deram esse apelido para ele de Príncipe Inútil. Mesmo o Bode sendo o filho mais velho e o primeiro na linha de sucessão ao trono, as pessoas não acham que ele seja digno, tanto súditos quanto pessoas da própria realeza, por conta dessa questão do Bode não ter força física. Por que isso, né? Porque ali naquele mundo existe um ranking dos reis, que é o que? É uma forma de medir o poder dos reis, e o rei Bosse, que é o pai do Bode, ele tá classificado na 7ª posição. Eu não sei até qual que vai, acho que é 12 ou 13, mas ele tá ali na 7ª posição. Então, por haver esse ranking dos reis, do poder dos reis, fica bem claro pra gente quão é importante eles terem força bruta, né, pra eles poderem proteger o reino. E isso gera muita confiança do povo em acreditar que o rei vai trazer estabilidade pro reino, que não vai ter invasão, que não vai ter guerra, que não vai ter roubo, para mostrar que é um reino estável, né? Então, por conta disso, até começa uma rivalidade entre o Daida e o Bode. É uma rivalidade mais unilateral, eu diria, porque o Daida, ele tende a subestimar o irmão, a desmerecer o irmão mais velho, por ele não ter habilidade física e ser mudo, né? Ser surdo. E o Daida, ao contrário do Bode, ele tem muita força física, isso ele até puxou do pai dele, que é o rei, né? Então eles comparam muito o Daida ao rei. E isso tornou ele muito arrogante. Tanto é que ele derrotou um capitão da guarda já. Isso faz as pessoas admirarem muito ele. E isso infla ainda mais o ego dele. Tanto que tem uma cena que o Daida ele luta contra um dos treinadores do Bode, que é um dos 4 caras mais fortes do reino. E o Daida não consegue acompanhar o cara na luta aí de espada. E o Daida fica visivelmente muito frustrado e muito raivoso por não ter dado conta do cara. Isso mostra o quão arrogante ele é, né? O quão ambicioso ele é e ego inflável que não aceita a derrota. Então, isso demonstra, né? Tudo isso somado mostra que as pessoas dão muito valor ao poder bruto, à força física. O Bode, ele até tem uma habilidade, assim, ele consegue esquivar muito bem dos golpes, tanto que o Daida e o Bode, eles lutam. Só que ao lado que o Daida não consegue acertar o Bode porque ele fica desviando, o Bode não consegue nocautear o Daida porque ele não tem força física. Então, por mais que ele tenha essa habilidade de conseguir desviar todos os golpes do Daida, o próprio treinador do Bode fala que aquilo ali não é uma forma de um rei lutar. Então você já vê a discriminação comendo solta, né? Tipo, ele tem uma habilidade, mas aquela habilidade não é a habilidade que eles querem. Então, por conta dessa rivalidade dele com o Daida, e por a mãe dele ter morrido ainda quando ele era criança, bebê, né? Ele ainda era uma criança, mas a mãe dele morreu quando ele era um bebê. Então ele sempre foi muito sozinho, sem ter com quem conversar, né? Porque as únicas pessoas que sabem conversar com ele tem que usar Libra e são adultos. Então ele não teve amigos, né? Na infância dele. E isso muda um pouco depois que ele conhece o Kage. Enquanto ele tá passeando por alguns campos lá do reino, ele conhece o Kage, que é um criminoso, na verdade. Ele vê o Bode como uma presa fácil e acaba assaltando ele. Só que o interessante é que quando eles começam a interagir ali, que o Kage vem pra assaltar ele, e o Kage percebe que o Bode é mudo e ele chega a tirar sarro, né? Tanto do Bode quanto do Bode dizer que ele quer ser o maior rei. E o Kage tira um sarro dele, assim, desacreditando. E ele acaba levando as roupas do Bode, né? Como assalto. Só que o interessante é que o Kage ele consegue entender o Bode mesmo sem libras. O Bode tenta pronunciar alguma coisa e o Kage entende. Isso chama a atenção do Bode e ele começa a marcar encontro com o Kage para entregar as roupas dele pro Kage fazer dinheiro, sabe? Tipo, venha me assaltar aqui amanhã de novo. Isso eu achei muito interessante, porque o Bode, ele nunca teve amigos, e quando ele acha alguém que é mais ou menos da idade dele, que consegue entender ele quer estar próximo da pessoa
mesmo que essa pessoa esteja tirando proveito dele, né? E esse comportamento do Bojji chama a atenção do Kage, e o Kage resolve seguir o Bojji pra dentro do castelo pra acompanhar ele, ver o que acontece, né? E nisso ele começa a presenciar toda essa discriminação que o Bojji sofre, todo esse bullying que ele sofre. Então isso começa a mexer com o Kage também, e isso faz os dois se aproximarem mais ainda. Eles acabam criando uma amizade, né, entre os dois, e beleza, né? Então o que acontece depois disso é que a vida do Bojji vira de cabeça para baixo depois que o rei Bosse morre. O rei Bosse ele já estava com um estado crítico de saúde e o momento aconteceu e ele morreu. E aí começa a batalha pelo trono, né? Então o Bojji vai ter que se mostrar digno do rei, de se tornar rei, vai ter que lutar contra todas as desvantagens que ele tem e conquistar a confiança das pessoas, né? Para mostrar que ele pode ser um rei tão bom quanto o pai dele foi. Então essa é um pouco da história, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, aproveita para se inscrever também, para não perder as próximas recomendações. E é isso, muito obrigado pela atenção, fui!